Portanto, eu tenho esperança. J.T. Mawson. Abre aspas. Torno a lembrar isso ao meu coração. Portanto, tenho esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21. Havia uma grande causa para essa esperança que de repente parece ter iluminado a alma do profeta chorão. Esse, portanto, prova isso. É a palavra que se usa especialmente para introduzir a conclusão como resultado de algo que foi dito anteriormente. Portanto, olha em duas direções, e é uma palavra esplêndida para começar um ano novo. Olha para trás, para a causa adequada anterior, e para frente, para a consequência infalível. A consequência, no caso de Jeremias, era a esperança. Portanto, diz ele, tenho esperança. É uma coisa inspiradora de se ter. Sem ela, a vida era impossível. Com ela, o coração se fortalece para enfrentar qualquer prova. Se, é claro, a esperança não for falsa. Mas qual foi a causa que levou o profeta a essa abençoada conclusão, verdadeiramente estranha? Ouça-o, ele está no meio de um grande lamento. Nunca do coração e dos lábios humanos tinha irrompido até então o canto fúnebre mais tristemente. Nessa seção central, ele conta em detalhes angustiantes a história de sua aflição. Um poder irresistível o levou a uma obscuridade emaranhada, e todos os seus esforços para encontrar um caminho para a luz e a liberdade apenas o envolveram em uma escuridão mais profunda e um matagal mais denso. Ele lutou e se esforçou para encontrar uma maneira de escapar, mas foi em vão. Não posso sair, gritou ele. Seus gritos de socorro não lhe trouxeram socorro, pois ele diz, eu clamo e grito, mas ele exclui minha oração. Uma resposta, portanto, pareceu vir para sua agonia, e essa foi a risada zombeteira de seus inimigos. Na verdade, ele era um homem que tinha visto aflições, e bebeu grandes goles do cálice de absinto e fel. Parecia como se ele já tivesse vivido em paz e prosperado, mas isso foi há muito tempo. Ou a magnitude de suas calamidades fez parecer há muito tempo. Pois agora sua alma estava longe da paz e ele esqueceu a prosperidade e totalmente esmagado e quebrantado ele clama, minha confiança pereceu e minha esperança no Senhor. Poderia o homem mortal ser tão assediado e esbofeteado e ainda assim viver? Se sua força e esperança pereceram no Senhor, o que ele tinha mais? Certamente esse foi seu último suspiro de desespero antes que a lama em que ele lutou o engolisse. No entanto, esse não foi o fim da história, embora fosse de fato o extremo do profeta. Ele não pôde fazer mais nada, e seus gritos e lutas cessam. E, com um coração humilhado dentro de si, ele se detém em sua experiência, lembrando-se de sua aflição e miséria, do absinto e do fel. Como um homem pode se lembrar, sentado diante das brasas mortas em sua lareira, com as costas curvas e a cabeça baixa nas mãos e a miséria em seu coração, enquanto a tempestade de inverno geme e bate em sua casa. Um homem ferido foi esse profeta, e um homem ferido é um homem desiludido. E um homem desiludido tem mais probabilidade de raciocinar corretamente do que aquele que vive em sonhos. Ao se lembrar e raciocinar, chegou à sua conclusão e obteve a solução para o grande problema. Então ele ergueu a cabeça curvada e gritou, portanto, tenho esperança. Conclusão estranha, porém triunfante, extraída de premissas tão pouco promissoras.
Um grande lógico foi esse profeta chorão. Mas como isso poderia ser? E de onde veio sua esperança? Deixe a natureza nos ensinar. Quão profundamente no solo o lavrador empuxa a faca do arado, deixando em seu rastro um sulco aberto. Para que propósito é esse trabalho determinado? Ah, um grande propósito. Ele está preparando o terreno para um milagre. O cesto de sementes seguirá a relha do arado e no solo sulcado será lançado o grão dourado. Então virão os ceifeiros quando a chuva, o sol e os meses de verão tiverem feito seu trabalho. E os feixes ele colherá em casa na alegria da época da colheita. Mas o campo não produziria colheita se não fosse primeiro cortado, semeado e lavrado. Porque a relha do arado faz seu trabalho no solo, a esperança. Tem o arado da adversidade ou da tristeza deixado sulcos profundos em sua alma? Portanto, tenha esperança. A boa semente da palavra não pode criar raízes em um coração que não foi preparado para ela. Portanto, o arado foi necessário, e as feridas abertas, e embora o processo não seja alegre, mas doloroso, ainda depois disso produz os frutos pacíficos de justiça para aqueles que são exercitados por meio dele. Mas, voltando ao nosso profeta, pois não podemos perder a grande mensagem que ele tem para nós na abertura desse novo ano. Lembrou-se do absinto e do fel, mas outra taça foi posta em seus lábios que, em sua miséria, ele quase havia esquecido. Uma taça de misericórdia. É pelas misericórdias do Senhor, diz ele, que não sejamos consumidos, porque a sua compaixão não cessou. Portanto, temos esperança. O que foi que sustentou nossas almas no passado, quando estavam elas todas, pois, sobrecarregadas? As misericórdias do Senhor. Portanto, temos esperança. Quando outros auxílios falharam e os confortos fugiram, o que foi que não falhou? Suas compaixões. Pois, abre aspas, suas compaixões são novas a cada manhã e grande é a sua fidelidade, fecha aspas. Sim, as tristezas não vieram sozinhas. As misericórdias seguiram fortemente em seus calcanhares. Portanto, temos esperança. E suponha que não houvesse misericórdia nem compaixão. E então? Então, abre aspas, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, fecha aspas. É bom ouvir a canção que canta a esperança que irrompe na endecha do profeta e saber que o Senhor foi maior do que sua maior tristeza, e isso nos leva ao Novo Testamento, onde a esperança não apenas canta sua canção, mas a canta com muita confiança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. Esta é uma palavra que deve ser considerada. Nunca uma provação visitou qualquer coração sem trazer uma experiência com ela. E tudo depende de que se essa experiência foi a amargura e o ressentimento de uma vontade não subjugada ou a indiferença de um coração orgulhoso e ininterrupto, ou das misericórdias sustentadoras e compaixões do Senhor. Deve ser um desses três. E se for o último, que é sempre a experiência do espírito humilde e contrito, então se abre caminho para que a esperança entre, não apenas como visitante, mas para permanecer como companheira bendita. E,
Uma professora maravilhosa é essa esperança enquanto ela canta. Ela nos mostra que a presente aflição é leve e que as glórias vindouras são excessivas e eternas em seu peso, e que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada. Começamos o novo ano com esperança. As tristezas e alegrias do passado, e as tristezas mais do que as alegrias, nos enchem de esperança. E nossa esperança não envergonha. Não nos desapontará, pois é baseada no que Deus é, Deus cujo amor incomparável conhecemos, cuja palavra imutável confiamos e cujo Filho esperamos. Essa é nossa bendita esperança.